do céu. Quem deste pão come sempre há de viver. Eu sou o pão vivo descido do céu. Amém, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus, porque havia dito: eu sou o pão que desceu do céu. Eles comentavam: não é este o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu? Jesus respondeu: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai não me enviou, que me enviou não atrai, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná do deserto, e no entanto morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem come desse pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar um instante. Deixa-nos no céu entrar. Deixa-nos no céu entrar. Abre bem as portas do teu coração e deixa-nos no céu entrar. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos apresenta esse personagem considerado por Israel como o profeta. Não um profeta, o profeta. Dele se fala que foi levado aos céus numa carruagem de fogo.
Hoje, para a gente entender um pouquinho, é necessário contextualizar, né? Elias está fugindo para o deserto porque ele não quer morrer. Mas quem quer matá-lo? Quem jurou ele de morte foi Jezabel, esposa do rei Acabe, por causa do episódio da vinha de Nabote, né? Por causa também da humilhação que o profeta fez em cima dos 100 profetas de Baal, né? Então Elias profetizou o reino do norte. Depois de Salomão, o reino foi dividido entre seus filhos Jeroboão e Roboão. As maiorias das tribos ficaram na parte do norte, chamada Israel, e embaixo com uma tribo chamada Judá, da onde veio Davi, né? Então só havia Elias como profeta, não havia mais ninguém, e ele era fiel e representava, não é, o povo fiel de Deus. Só que Elias, cansado da perseguição, com medo de morrer, cansado devido a toda a dificuldade, né, o que a palavra proporciona, então ele foge para o deserto. Mas chega em determinado momento que debaixo do junípero, ele deita lá e fala para Deus assim: Senhor, basta, eu quero morrer, não dou conta mais, cansei. É uma experiência muito latente também nos nossos tempos de hoje. Hoje nós celebramos a abertura da Semana da Família. Se você vai para dentro da família, célula originária da sociedade, base da igreja da sociedade, você vai perceber fissuras, você vai perceber fraturas, você vai perceber muitas e muitas feridas. Você encontra pessoas que já não têm mais alento e nem alegria, estão desanimados, descrentes, estão decepcionados com o mundo, com Deus, com as pessoas, vivem experiências dentro de si, com a sua história machucada, vivem experiências fora de si, com as escolhas que faz, com as escolhas do outro, com esse mundo neocapitalista louco que nós vivemos, que não está preocupado com o ser humano, mas com o consumo. Nós estamos cercados por uma crise sanitária muito grande, perdemos pessoas. Então o homem vem se ver pressionado, e aqueles que começam a servir a Deus também encontram na vida da igreja as decepções com os padres, com as lideranças. Não é reconhecido como deveria, se doa e parece que não resolve. Então é natural, é humano, às vezes, nós estarmos nessa inconstância. Porque às vezes pesa muito. Tenho certeza que muitos de vocês aqui, em determinado momento, devido a diversas circunstâncias que enfrenta, você deve ter questionado a Deus: Senhor, eu te busco, eu rezo, por que isso? Nossa, eu pensei que fulano era assim, que decepção. Decepção com os pais, decepção com os filhos, decepção com o seu trabalho, decepção com sua própria vida. Muitos não têm mais sentido, perder a alegria. Então, às vezes, falta forças para continuar e caminhar. Era o que Elias experimentava. É difícil ser família nos tempos de hoje. É um desafio muito grande ter filhos no mundo de hoje. Tanto é que o medo tem vencido a vida. Porque as pessoas hoje precisam trabalhar, precisam estudar, precisam construir suas coisas.
entende? Tem que ir todo mundo para o mercado de trabalho, porque a vida está dura, está difícil, eu tenho que correr atrás para dar aquilo que meu filho pede. E aí nós vamos sendo roubados de nós a vida. A família se desestrutura, a ausência paterna, filhos órfãos de pais vivos, filhos criados com vó, filhos criados com babá, na creche. O mundo moderno vai exigindo que a gente se adapte. E cresceu no coração das pessoas o desejo de dar as coisas materiais. Cabeça de um pai, de uma mãe, ele tem que trabalhar porque ele quer ver se consegue pagar um colégio, ver se alimenta o filho, roupa, não é? Está preocupado em formar ele para ele ter um futuro, para ele ganhar dinheiro, para ele não passar dificuldades. E aí o próprio processo da luta molda a gente. Então o profeta Elias, diante da sua missão, ele não queria desistir. Cansou de exercer sua missão. Ele achou que estava na hora de Deus chamá-lo. Já deu. Quantos de vocês aqui não devem ter pensado assim muitas vezes: eu não vou mais conseguir levar esse casamento até o fim. Não aguento mais meu marido. Perdendo o amor. E às vezes o marido é uma cruz pesadíssima mesmo. Às vezes é a patroa, às vezes são os filhos, envolveram-se com drogas, com álcool, não buscam mais a Deus como você ensinou, faz escolhas ruins, escolhe viver o mundo porque o mundo é muito sedutor, trabalha tanto e não consegue pagar suas contas, fica naquele medo, insegurança de não dar conta de criar os seus filhos, de honrar seus compromissos. Então tem muitas pessoas que estão desesperadas, perderam o emprego, essa pandemia, tem que se reinventar, e muitos pensaram até: Senhor, né, eu não quero mais viver. Tem sido comum, sobretudo nos mais jovens. Os jovens, a geração está tão mole, tão fraca, que qualquer coisinha eles querem morrer. Não tem mais força, não tem força para enfrentar a vida, né? Não tem força. E aí está Elias lá no junípero. Aí o Senhor manda um anjo, cozinha um pão, e fala para ele, acorda ele, fala: come, e ele comeu. Depois voltou a dormir. Aí o anjo foi lá e fez outro pão e falou para ele assim: levanta, come, você ainda tem um longo caminho a percorrer. Se você ouve profundamente essas palavras, e aqui depois ele caminha 40 dias e 40 noites, numerologia bíblica significa o tempo necessário, 40 anos no deserto, 40 dias na tentação, ou seja, 40 é o tempo necessário, e ele chega ao Monte Horebe, onde ele tem aquela experiência de Deus falar com ele na brisa. Então nós temos um percurso ainda a percorrer. E o interessante de Deus, eu falava nas outras missas, é que Deus não tirou os perseguidores, Deus não te isentou da sua missão, mas Deus vem em seu auxílio, dar aquilo que o fortificará para continuar o seu caminho. Porque às vezes quando nós oramos, nós queremos que Deus resolva os problemas, nós entendemos que a fé significa não ter dificuldades nem provações. Nós entendemos que a fé é o Senhor dar tudo que a gente pede. Mas a fé significa essa confiança em Deus, que faz com que você caminhe na direção dEle, aconteça o que acontecer. Porque você sabe que o Senhor, justo, bondoso e prudente, sempre vai cuidar de você. E vai te dar as coisas no tempo certo. Como bom pai que é,
assim a gente vê, hoje é dia dos pais, um bom pai não dá tudo que o filho pede. Não dá nem sempre na hora que ele pede. E às vezes permite sofrimento na vida dele para ele aprender a amadurecer. Ou aí ele até mesmo causa sofrimento aos filhos para amadurecer, forjá-lo. Mas Deus nos dá o necessário. Só que aí tem um imperativo: levantar. Levantar a cabeça. Levantar da sua prostração. Às vezes é comum, sobretudo nós, aqueles que são bem cristãos, olhar para o mundo e se desanimar com o mundo. Você vê a promiscuidade, a erotização sendo entendida como algo normal, ferindo os princípios da família cristã. Você vê a internet favorecendo como ambientes de pecado, de traição, casamentos desfeitos, casais indo atrás de vento, sopro. Algo, falei em outras missas, algo que ele não sabe o que é. É necessário levantar, mudar a postura, encarar o mundo de outra forma, saber onde chegar. Depois ele fala: come, porque às vezes, meus irmãos e irmãs, nós não conseguiremos por nós mesmos, nós não conseguiremos pelas nossas próprias forças. É necessário que o Senhor venha nos dar o alimento, nos dar a sua graça, nos tornar fortes para fazer aquilo que tem que ser feito. Nós nem sempre conseguimos. E aqui, obviamente, é uma prefiguração desse alimento. E aqui está a ponte para o Evangelho, porque Jesus é o pão que desceu do céu. Quem come vive eternamente. E esse pão, essa comida, é a sua carne dada para a vida do mundo, diz o Evangelho. Então, aquele que se alimenta de Deus tem força para caminhar. Por isso que o homem hoje, cada vez mais incrédulo, tem buscado recursos humanos, o que não tem problema. Então, tanto é que cresceu a demanda com psicólogos, a demanda com psiquiatras. Aí quem não tem dinheiro vai no padre. As pessoas estão cada vez mais conectadas, cada vez mais crescem os influencers, né? YouTubers, cada um partilhando o que sabe, viraram detentores do saber. E as pessoas esquecem da palavra de Deus, as pessoas esquecem da Santa Missa, onde há o pão vivo descido do céu, esquecem de coisas básicas e simples como rezar em família, orarem juntos, partilhar a vida, o dia. Se você olhar, você vai ver que da família está sendo sugado tudo. Nós estamos nos tornando estranhos. Estamos conectados com o mundo inteiro, desconectados conosco, com a nossa família. Como é que nós vamos dar conta de caminhar esse ainda imenso percurso? Porque ser pai e mãe é para sempre. Quem casou na igreja é até que a morte separe. Você vai ter que trabalhar sempre para pagar as suas contas, você ganha na loteria, né? Problemas vão ter todos os dias, se não é esse, aquele, aquilo, sempre vai ter. Por isso que a gente se alimenta, né? Por exemplo, essa metáfora é interessante. Você come 3 vezes por dia, pelo menos, né? Se não estiver fazendo dieta. Porque se você não comer, você vai ficando fraco. E dependendo da sua atividade, do que ela demanda de você,
né? Um chapa, por exemplo, ou alguém que faz muita força, ele precisa comer mais, né? Mais energia para gastar. Um jogador de futebol, ele tem toda ali do que ele precisa para ser de alta performance. Nós comemos todo dia, porque se você não comer, você vai ficando raquítico, e aí você não vai dar conta, vai desmaiar. Você vai lá embaixo, pof. Então nós nos alimentamos para ter força para caminhar. E aí nós percebemos que também nós precisamos ter essa fome de Deus. A família precisa ter essa fome de Deus, porque se a família também não se alimentar de Deus, ela capenga. O que você vê na família é um buscando e os outros todos lá, um peso morto. E tem muitas pessoas heroínas carregando a família nas costas. Porque não busca, vem a mulher, o esposo não vem, o casal vem, os filhos não vêm. Procura a confissão, os outros não procuram. E aí como Deus pode agir na vida de quem não se abre para Ele? E ainda nós temos um grave problema, né? Deus dá a graça diariamente, porque cada dia tem a sua preocupação e cada dia tem a sua graça. Deus faz isso para que nós confiemos nele, né? Confiamos na sua providência. Aí a pessoa vai lá e carrega um peso do passado. Tem gente carregando peso de 10 anos, 20 anos, 15 anos. Para acabar de completar, ele vai lá e busca peso daqui a uma semana, 1 mês, 2 meses, 3 meses, coisa que ele nem sabe se vai acontecer, ele está trazendo para agora, né? Ansiedades, preocupações. Quem dá conta? Não tem graça para isso, porque a graça está reservada por dia. Por dia. Por isso que nós temos, queridos irmãos e irmãs, usar os recursos que Deus nos deu. Deus nos deu a graça da comunhão eucarística. Deus nos deu a graça de adorá-lo, Deus nos deu a graça de buscá-lo, de orar, de estar juntos. Pode observar que a vida anda tão corrida que você não tem tempo de orar de verdade. Você até reza, mas não tem vida de oração. É muito comum as pessoas chegarem em mim e falar assim: padre, a fé está fria, estou tão seco, tão árido. Você está rezando? Aí a pessoa está rezando que nem uma maritaca, ou a pessoa não está rezando. Aí vem o fardo, aí separa, porque às vezes a humanidade não é suficiente para segurar o matrimônio. Aí desiste de certas coisas, porque a humanidade não é suficiente, porque sem a graça para nos ajudar, fica difícil. Então, queridos irmãos e irmãs, vocês têm a missão de vocês, como pai, como mãe, como filhos, como casados, como trabalhadores, como estudantes, missão na igreja, como coordenador, como agente, como isso, como aquilo, né? Deus confiará outras missões a você. Você tem um caminho a seguir em direção ao céu. A pergunta é: se você não souber deixar Deus cuidar de você, se você não crescer na intimidade com Ele, você chegará lá. O que mais tem nesse mundo é gente perdido, não sabem para onde ir. Então hoje a nossa família, né, convidada a viver a alegria do amor. O Evangelho nos mostra que a maior alegria da vida familiar é Deus, que é amor. Por isso, irmão, levanta-te, come, você ainda tem um caminho longo para percorrer. Sai do seu desânimo, sai da sua descrença, sai da sua preguiça, sai do seu comodismo, sai da sua mediocridade, sai do seu mornismo, sai do pecado. Vem, come, participa da Eucaristia, busca a graça, você ainda tem um caminho longo para percorrer. Sem a energia que é a graça,
então os seus passos não vão muito longe. Peçamos a Deus então a graça, né, de que Ele nos ensine a entender, né, que a sua carne é salvação para o mundo, que a sua carne é salvação para a família. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.